Olá, hoje a gente vai fazer uma meditação para liberar o nosso medo. Seja ele qual for, a única solução é olhar para ele. Então, para isso, vamos colocar a nossa coluna ereta, o nosso peito aberto, vamos fechar os nossos olhos. Se a gente precisa alongar um pouquinho, a gente alonga, estica o braço. E a gente vai parando numa posição confortável, sempre com a coluna ereta, o peito aberto. E a gente vai trazendo a nossa observação para observar o espaço onde a gente está, os sons e os ruídos desse espaço. A gente vai trazendo a nossa observação para os ruídos externos e também os ruídos internos, os nossos pensamentos, o fluxo dos nossos pensamentos. Lembrando que nós não somos os nossos pensamentos e que existe uma parte de nós que pode observar e permitir com que esses pensamentos sigam seu rumo, enquanto eu sigo com a minha observação no momento presente. Então eu observo o ar adentrando as minhas narinas, o ar saindo pelas minhas narinas. Eu observo o fluxo do meu corpo, a expansão do meu abdômen, do meu peitoral. E eu vou observando se existe algum medo que está insistentemente passando pela minha cabeça. E eu vou observar, sem me julgar ou sem me criticar. Permitir com que esses pensamentos de medo fluam pela minha cabeça. Quem são esses pensamentos? O que eu estou pensando? Eu só observo. Eu observo também como eu me sinto quando eu observo esses pensamentos. Observo a minha postura física. Observo se ela se alterou ao longo dessa prática. E volto a tomar consciência e colocar minha coluna ereta, peito aberto, como se tivesse um fio puxando pelo topo da minha cabeça. E eu vou permitindo observar esses pensamentos. E à medida que eu chego no meu peito, no meu coração, eu vou observando como está o meu coração. Eu sinto ele apertado, eu sinto ele doendo. Como eu sinto esse medo? O medo ele me paralisa ou ele estimula o meu fluxo sanguíneo? O meu coração está disparado, está calmo. Eu só observo. Eu não tento controlar esse medo. Eu não tento transformá-lo. Eu permito viver esse medo. Eu me permito sentir o medo. Porque eu entendo que o medo é uma parte de mim que precisa ser olhada, que está buscando ser acolhida, que está buscando ser transformada. E que de trás de absolutamente todos os medos habita o amor do divino. Então eu vou me permitindo observar como esse medo se reflete no meu corpo físico, de maneira tranquila, amorosa, relaxante, sem lutar contra esse medo. E esse medo ele pode tomar a personalidade de um boneco. Então eu visualizo esse boneco, o seu tamanho, a sua cor, a sua textura, como é a personificação do seu medo. E à medida que você vai visualizando o seu medo, você pode
e criando características para os braços, para as pernas, para a roupa que ele está usando, para a vestimenta, as cores, o peso, o tamanho, e vai criando intimidade com esse medo. Imagina que ele tem um nome, e você pode dar um nome para esse medo, para esse personagem que personifica o seu medo. E agora que você consegue visualizar o seu medo, se apresente para ele. Diga o seu nome e diga que você tem muito medo dele. Mas lembre-se que esse medo ele está conversando com você. E ele só quer ser pertencente ao seu mundo. Então, a partir do momento em que você se comunica com esse medo, conversa com ele. Pergunta se existe algo que ele queira te mostrar, que ele queira te falar. E observe como você se sente ao conversar com o seu próprio medo. E à medida que você vai observando esse diálogo, observando os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, peça para o medo estender a mão para você, dê a mão para o seu medo. Vocês querem a mesma coisa, se transformar, se melhorar, se iluminar. O medo é uma parte sombria que habita dentro de nós, que está somente esperando o nosso acolhimento, o nosso amor, para que ele possa se integrar ao nosso corpo. Essa parte nossa que está distorcida, essa parte nossa que é oposta à energia do amor. Está só esperando esse momento para que a gente pare e acolha esse medo, assim como nós acolheríamos a qualquer criança com medo. Então a gente vai abrir os braços e vai solicitar esse medo um abraço. E à medida que a gente abre os nossos braços, a nossa luz interna, o nosso amor, ele se expande para todo o nosso corpo. E quando eu abro os meus braços, esse medo ele vai adentrando essa bolha de luz e de amor do meu próprio campo. E à medida que esse medo ele vai sendo abraçado e acolhido, todo esse personagem vai se transformando como uma fumaça de luz dourada. E à medida que ele vai adentrando essa bolha dourada, essa bolha vai ficando cada vez mais forte, cada vez maior. E ele vai sendo transmutado e se transformado em ainda mais luz, ainda mais consciência e acolhimento. Então a gente vai sentindo o nosso campo inteiro de luz, de paz, de amor. E a gente vai permitindo com que esse medo possa ir sendo dissolvido, transformado. E a gente vai acessando esse espaço de relaxamento, esse espaço amoroso, tranquilo, leve. E nesse espaço a gente vai voltando para o nosso eixo, para o nosso espaço de paz, de contentamento, soltando o nosso controle. E entendendo que todos os medos só querem ser acolhidos. E quanto mais a gente fizer esse processo de acolhimento, mais forte, mais potente fica a nossa luz. Então a gente vai agradecendo esse processo de transformação e a gente vai sustentando essa energia ao longo do nosso dia. E à medida que a gente se sentir confortável, a gente pode abrir os nossos olhos.